Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? E eu achei até que não ia dar, a chuva começou bem na hora e a luz várias vezes foi embora, mas eu creio que Deus sabe todas as coisas e eu creio que a pregação vai ser pregada, né? Aquilo que a gente tem para pregar, eu creio que vai sair, não só aqui, mas para alguém ouvir lá do outro lado. Nós vamos, aqui tem alguns pedidos de oração. O irmão Zacarias pede oração por sua cura. Tem um outro nome que não deu para entender, né? Mas está pedindo para a cura. E nós vamos continuar orando. Também tem a irmã do irmão Daniel Prata, que não está bem, né? Ele até pediu para a gente orar por ela, sabe? Ela já está com mais de 80 anos, eu creio que é mais de 80, né? E vamos orar por ela, para Deus. Deus sabe melhor, né? Ele estava até falando assim, orar para ela descansar, mas Deus sabe melhor, né? Se ela não tem que descansar agora, se Deus quiser curar, Ele vai curar também, né? Então nós vamos orar por ela. Ela chama Altina Prata. E continuar orando pelos irmãos de João Monlevade, de Nova Contagem, e todos os irmãos, como o irmão Geraldo aqui, e outros irmãos, a irmã Diva, que não está vindo mais na igreja, porque não está tendo condição, né? E nós vamos orar por ela e por todos que não estão dando conta de vir mais na igreja, né? Nós vamos continuar orando para Deus abençoar eles aonde eles estiverem. E lembrar também do irmão Zacarias aqui, né? Hoje eu quero pregar um assunto que, na verdade, assim, eu até na quinta-feira eu estava falando que eu ia pregar quinta-feira, mas eu deixei pregar no domingo, hoje, porque é um assunto que precisa de mais tempo. Nós vamos pregar sobre a ressurreição da noiva. Nós vamos falar sobre a ressurreição da noiva. Jaqueline Moura está grave. Quer dizer, orar por ela também. Nós vamos orar aqui, o pedido aqui. Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos falar sobre a ressurreição da noiva, que é muito, né? A gente tem umas ideias de outra e outra, um pensa de uma maneira ou de outra. Então, nós vamos orar e falar realmente a maneira que está na Bíblia e a maneira que está na mensagem. Como vai ser a ressurreição da noiva. Eu creio que é um assunto, todo assunto é muito importante, mas tem uns assuntos que, como o irmão fala aqui, né, importantíssimo, sabe? Como esse é muito importante para a gente ter o conhecimento, para a gente não ser enganado com tanta doutrina errada, tantos pensamentos errados. Então, eu creio que Deus vai nos ajudar, que nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui. Amém. Sempre é uma coisa que nós pedimos a Deus, né? Hoje, engraçado que parece que o pessoal sabia que ia chover, né? Veio menos ainda, né? Parece que, e nem estava formando chuva, né? A chuva veio de repente. Mas vamos ficar de pé e vamos ler as Escrituras. Eu quero que os irmãos, como o profeta chegou a expressar, ele disse, fecha o seu guarda-chuva e joga a chuva, deixa a chuva cair fora. Isso era uma expressão dele. Em outras palavras, não deixa nenhuma sombra, fica livre, esteja livre para ouvir. Porque, na verdade, se vocês prestar bem atenção, eu creio que vocês vão entender mais a respeito da ressurreição. Primeiro nós vamos ler uma escritura em São João, capítulo 5, a partir do verso 9.
5, do verso 9 até o verso 18. E depois também nós vamos ler em Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Isso é antes da oração. Então vamos começar aqui no verso 9. E diz assim: logo aquele homem, isso é aquele homem que foi curado, né? Então, já vou começar aqui na frente. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Nós vamos falar hoje muito sobre isso. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhes, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Aí vamos continuar aqui. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu queria que até o 18, né? Então diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora vamos em Colossenses, para a gente pegar as escrituras, para a gente pregar esse assunto. Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então vamos orar por esses pedidos e para Deus nos ajudar nesse culto também. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Meu Deus, no fim de todas as coisas, Pai, eu creio que a Tua graça ainda está estendida sobre os Teus filhos, ó Pai. E nós estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor ainda está aqui na terra, Senhor, para nos esclarecer sobre essas coisas que ainda estão acontecendo aqui na terra, Pai. Ajuda nós, durante esse período do qual a palavra do Senhor vai ser pregada, Pai bendito, porque nós não queremos, Senhor Deus, falar nada que contraria a Tua vontade, mas que seja conforme a Tua vontade, Pai. Tudo que for falado, meu Deus, que possa vir diretamente de Ti, Pai. Como nós sabemos a respeito dos 7 trovões de Apocalipse 10, Senhor, que já foi expressado através do 7º anjo, Senhor, e está aqui diante de nós, Pai. E agora nós estamos expressando a mesma palavra que aquele anjo trouxe, para que nós possamos estar seguros, Senhor, que nós conhecemos que haverá um rapto, mas nós queremos estar também nesse rapto, Senhor. E assim o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, e esses pedidos de oração que está diante de nós, Senhor, diante deste altar, meu Deus, que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia para todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão doentes.
as pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Meu Deus, nós entregamos todo em Tuas mãos. Nós não podemos estar lá, mas o Senhor pode estar em qualquer lugar, Senhor. E assim nós pedimos misericórdia para todas as pessoas que estão doentes, Pai, para que o Senhor possa estar presente na vida de cada um, Pai, e abençoar a vida de cada um, Senhor. E também, Senhor, está presente na vida de cada irmão, cada irmã, meu Deus, que estão ao redor do mundo, Senhor, que faz parte do corpo do Senhor, Pai. Meu Deus, porque esse corpo realmente é o corpo que vai sair na ressurreição. E assim nós pedimos para cada membro do corpo do Senhor, para que nós possamos ter uma união perfeita em Cristo Jesus. Meu Deus, que nós possamos estar seguros que o Senhor vai falar conosco e que nós vamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e nós vamos ler ainda uma escritura para a gente basear o ensinamento nessas escrituras também. Nós vamos falar muito de, como o mensageiro ensinou para nós, vamos falar muito da velha criação e a nova criação. Nós vamos falar muito, é disso que nós vamos sair daqui com mais conhecimento sobre essas duas criação. Então vamos aqui para os irmãos entender mais uma escritura aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, do 33 até o 38. Escuta bem como está escrito aqui, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, isso aqui que eu quero que os irmãos entendam sobre a pregação, sobre a ressurreição da noiva. Então aqui, isso aqui é muito importante para a gente entender. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Vocês já notaram aqui, já está explicando sobre a ressurreição. Isso, Paulo pegou a coisa mais simples para explicar. Ele pegou uma semente. Por exemplo, o que nós conhecemos melhor é a semente, caroço do feijão. Você nota que quando você planta o feijão, a parte de fora morre. E dentro do feijão há uma vida. E aquela vida é que levanta e o resto morre. Como nós já temos o conhecimento que em nós, você crê que Deus está em vocês? Amém. Deus está em nós. Isso aqui é um lado, nós estamos falando sobre a ressurreição, que essa escritura aqui está falando sobre a ressurreição da noiva. Aqui nós encontramos, em outra escritura do mesmo capítulo, nós encontramos o seguinte, que como nós vamos falar da nova criação, a noiva, ela não ressuscita na velha criação, ela ressuscita na nova criação. É isso que é engano nosso, porque aqui é como Paulo está falando, não acontece enquanto nós estamos na casca velha. Enquanto nós estamos no paletó velho, acontece é que nós temos que estar atento ao que Deus está falando através desse mensageiro. Esse mensageiro é como o mensageiro que foi buscar Rebeca. Então ela ficou atenta à voz do mensageiro para encontrar com Isaac.
O nosso Isaac, ele virá. Ele virá. E quando ele vem buscar um povo que ressuscitou com ele naquele momento. Nós vamos falar disso aqui. Ó. A ressurreição não acontece na velha geração, mas na nova geração. Eu estou falando com vocês que eu vou ler a mensagem e vou ler a Bíblia, mais Bíblia. Por isso que nós vamos começar lá em Gênesis. Vamos começar em Gênesis para vocês entenderem melhor. Na velha geração, ali, nós encontramos, tem tudo aqui nessas mensagens, mas como passa o rápido demais se eu ficar lendo, na velha geração, que começou com Adão, aquela é a velha geração que o próprio Jesus veio, que foi ignorado pelos judeus. Adão trabalhou no primeiro dia, Jesus trabalhou o último dia da velha geração. Vocês notaram que os judeus mataram ele porque Deus tinha dado para eles um descanso, mas aquele descanso foi mostrado a eles em Êxodo 20 ali, e dizendo assim, porque até o mensageiro mesmo diz aqui nessa mensagem aqui assim, vocês têm que prestar atenção como é que Deus escreve a palavra. Quando Deus mostrou para os judeus que aquele descanso, que aquele dia era do Senhor, já tinha passado quase 3.000 anos. Foi Moisés que escreveu, já tinha passado 2.000 anos, já tinha vindo o dilúvio, e mais quase 800 anos que Moisés aparece na terra e escreveu Gênesis, escreveu os livros, escreveu a lei. E provando para os judeus, e os judeus já tinham guardado aquele dia, mas sem conhecimento. Mas quando foi falado diretamente para eles, disse, esse dia é do Senhor. Em outras palavras, vocês estão guardando, mas esse dia é do Senhor. É Ele, esse dia quem vai cumprir é Ele. E os judeus erraram quando Ele veio cumprir o dia. Porque é como o profeta vai mostrar aqui, Deus trabalhou na carne humana o último dia da velha criação, para que ele pudesse ressuscitar no primeiro dia, que significa eternidade, que ninguém conta. Você consegue contar o primeiro dia da semana? Não consegue. Ou vocês já conseguiram? Nunca, você não vai conseguir. Você vai começar de segunda e termina de sábado. Você não consegue contar aquele dia, porque aquele dia tem a ver com a eternidade. Eu vou ler as mensagens que vocês vão entender que a ressurreição de Jesus aconteceu no primeiro dia da semana e que o corpo da noiva já está naquela dimensão, quando ressuscitar, parte dali e não da velha criação mais. Velha criação é só enquanto nós estamos aqui. Deixa eu ler, porque eu creio que vocês já estão assim, vamos ler aqui uma mensagem aqui para vocês entenderem melhor. Começar a partir dessa aqui, ao nascer do sol, para a gente, quando ler aonde ele vai mostrar direitinho, vocês já vão entender aqui, ao nascer do sol, parágrafo 159. Escute bem aqui, e hoje vocês vão entender que a ressurreição da noiva não acontece na velha criação. Já o corpo dela já está pronto, porque quando Jesus ressuscitou, a noiva ressuscitou com ele. Não é que ela já tem o corpo glorificado, é porque aquela terra já está pronta para ela também. Ela vai ressuscitar através daquela terra, não dessa aqui, Essa ainda não foi queimada. Essa aqui, as pessoas que vão ressuscitar depois do milênio, é porque ela tem que passar pelo fogo. Mas o corpo da noiva já está purificado através das férreas tentações no deserto, quando Jesus foi tentado no nosso lugar. Então vamos aqui. Então, quando alguém começar a falar, mas está... Não, irmão, você está aqui exatamente aprendendo a verdade, não através de mim, mas através da Bíblia e através da mensagem. Amém. Não fique enganado, não. Deus tem um corpo na terra.
aonde estiver, mesmo que seja um no Brasil e um na África, ele tem um corpo e ele está chamando esse corpo, e esse corpo vai ressuscitar. Não é uma igreja de 4 paredes que vai ressuscitar, não. É o corpo de Jesus que vai ressuscitar. E o corpo de Jesus está sendo chamado por esta palavra. Não é por pastor nenhum, não. É o grande pastor das ovelhas que está chamando as suas ovelhas. A era de Sardes está escrito lá no parágrafo 103. O grande pastor está chamando as suas ovelhas do pó, pelo nome, porque ele é que sabe o nome dela, de todas as ovelhas. Então vamos aqui que vocês vão entender o que o mensageiro está mostrando para nós. Agora notem, isso é 159, o nascer do sol. Agora notem bem este poder vivificador guiando para a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você, então, não é que está agora não, já estava em você. Então, estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Amém. Entendeu aqui? Não é não é o paletó velho, não. O paletó velho tem vida de Deus aqui para entender a palavra, para quando chegar aquele momento, você já tem um corpo novo para ressuscitar. Amém. E é por isso que Jesus veio e trabalhou o dia 7º, que era o último dia da velha criação. Mas quando ele ressuscitou na nova criação, que é um dia que ninguém conta. Ninguém conta, nós contamos o domingo, mas estava falando aqui, alguém perguntou para o mensageiro, qual que está certo? É os judeus que guardam o sábado ou nós que guardamos o domingo? Ele disse, não existe nenhuma escritura nem para nós e nem para eles. Não existe escritura para você guardar o domingo, e não existe escritura também para os judeus continuar guardando o sábado, porque Jesus já cumpriu a palavra. Mas ele disse, mas existe um dia que nós entendemos que é o dia da ressurreição de Jesus, nós guardamos por causa disso. É um memorial para a noiva dela entender que o primeiro dia da semana é dia da ressurreição. E que ela está contada a partir dali para a ressurreição. É por isso que vai ser em outra dimensão, não na que nós estamos. Estamos aqui caminhando para chegar aquele momento. Quando o último eleito estiver pronto, então acontece aquela ressurreição. Por isso que haverá pessoas vão dizer, mas vai ser assim, a gente vai ver. Não vai ver de jeito nenhum. É um segredo. Só vai ver Moisés e Elias pregando depois. Só isso. Moisés e Elias pregando e muita gente falando assim, mas eu pensei. Pensou. Por que você não acreditou na hora certa? Então vamos lá. Então eu estou tentando, naquele instante, Jesus levantou, dentre os mortos, naquele instante, também levantou a você, e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Deus já sabia tudo. Quando ele ressuscitou lá, ele sabe quantos membros que vai, porque todos os membros já estavam lá no corpo dele, todos. Então vamos mais. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhes havia deixado no jardim de Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Ele tinha que Deus, o Espírito, não podia morrer, e não pode morrer, porque Deus não morre, mas Deus morreu como um homem. Como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana,
Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porque porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. Está vendo? Foi ali com você dentro dele. O veio. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Você viu que Adão foi separado quando ele tirou uma costela de Adão para... Então a noiva de Cristo foi separada no Calvário. A noiva do noivo ainda. Então quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido em um só corpo. O que é redimir? Trazer de volta ao estado em que estava. Original. Então já não é a velha criação, é o estado original. A ressurreição, por isso que muitas pessoas ficam fazendo plano. Mas vai ser assim? Não, vai ser do jeito que Deus determinou. Um faz um plano e inventa uma doutrina, faz outro, inventa outra doutrina, faz outro, mais uma doutrina, e aí enche de doutrina e enche de igreja, crendo da maneira errada, quando Deus só tem um ministério, só dele, só ele é que está falando, é ele que está mostrando a verdade para nós, sabe? Então eu quero mostrar mais algo aqui para os irmãos. Eu lembrei aqui do livro da vida do Cordeiro, eu creio que está aqui. Olha aqui, outra coisa aqui, olha para vocês verem. A noiva, quando o Cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo, na mente de Deus ele morreu antes da fundação do mundo. Quando o nome dele foi escrito lá, o nome da noiva também foi escrito lá no mesmo instante. De cada membro foi escrito. Quando o nome do Cordeiro foi escrito, Jesus, o nome de cada membro do seu corpo foi escrito também junto com ele. Aqui, escute bem aqui. Eu vou começar no 157, mas mais embaixo aqui. Então, começar no meio aqui, ele diz: olha o que? Jesus foi morto antes do mundo até mesmo estar com primeiro grão de terra. Jesus já estava morto. Por quê? Porque Deus, aqui está, entenda, Deus por presciência, quando ele era a palavra, no princípio ele teve um pensamento. Agora, era só um pensamento. E então quando ele falou e disse que Jesus, disse que seria Jesus morto, no mesmo minuto que Deus falou a palavra, então o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito nesse tempo, pela sua palavra. Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já tinha falado. Nada ia impedir que Jesus viesse morrer, porque era na morte dele que separaria a esposa dele, a noiva. Então vamos mais. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouçam isso. Se você é um cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia diz, nada de, pregador, quer dizer, nada disso não. É a Bíblia, ela diz: seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que coisa! Ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dedo. Entendeu agora? Ao mesmo tempo, e eu não vou ler, mas depois vocês podem ler. Aqui está no parágrafo ainda da mesma mensagem.
aqui eu anotei aqui, mas depois o irmão Silas mesmo para até ver. Isso, 160. Isso aqui é onde eu estava lendo. O 177, vocês podem ler ele fazendo a oração e mostrando que o nome foi escrito exatamente junto com o dele. E é por isso que quando Jesus nasceu aqui na terra, Maria, José não podia dar o nome, porque o nome já estava lá. Um anjo, e aquele anjo que desceu, o mesmo que desceu para falar conosco, você acha que era outro anjo que desceu para falar que o nome dele era Jesus? Não, o mesmo anjo. Desceu e falou: ó, o nome dele lá em cima é Jesus. Ele aqui embaixo, que deu o nome de redenção que ele tinha, que ele tem, é Jesus. O anjo desceu e falou que o nome dele era Jesus. Maria e José não sabia não, mas Deus sabe todas as coisas. E ele foi colocado, porque o nome de Jesus é o nome de redenção. E é por isso que ele tinha que fazer esse trabalho, como ele disse, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Vocês notaram? Lá em Gênesis, o que Deus fez? Deus descansou, trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Mas você sabe por que Deus descansou? Porque ele trabalhou na obra de criação. Ele já tinha criado todas as coisas perfeitas, mas ele não tinha descansado nessa obra de redenção. Ele sabia que tinha que haver uma redenção. Então ele descansou de tudo que ele criara e fizera, e foi descansar daquela, mas ele não descansou da redenção. É por isso, se você pensar o contrário, você fala que Deus é mentiroso, e Deus não mente. Ele descansou da sua obra que ele criara e fizera. Isso significa que ele criou um mundo perfeito, tudo era perfeito, mas ele sabia que o inimigo dele viria e faria dano, mas ele criou perfeito. É por isso que ele, sabendo que o inimigo viria, ele já planejou tudo. Eu até anotei mais escritura aqui, depois se vocês quiserem, Provérbios 26, 28, vocês notam que antes que a terra fosse criada, não tinha nenhum pó de nada aqui, Deus já estava fortificando as nuvens do céu, não tinha nem criado a terra. Por que ele estava fortificando? Porque ele sabia que havia um dilúvio para aquela terra que ele estava criando. Ele sabia o que tinha acontecido lá em cima. Nós sabemos quase nada nem daqui, mas ele sabia todas as coisas e sabe todas as coisas. Ele já estava preparando para um dilúvio, porque ele sabia que a terra tinha que passar por um batismo. E ele sabia também que o sangue tinha que ser derramado para santificar. Agora a noiva, ela é justificada, santificada e batizada com o Espírito Santo. Ela tem tudo, ela já tem tudo. O corpo de Cristo tem tudo. E é por isso que ela vai ressuscitar na posição que Jesus ressuscitou, não na velha criação. Vamos mais aqui para os irmãos entenderem, porque talvez eu vou continuar pregando esse assunto com mais clareza. Era de Laodiceia, escute bem aqui, 73. Esta nova criação não é a criação velha reformada, está vendo? Essa nova criação não é a criação velha reformada, que é essa aqui, que tem remendo todo dia uma dor, todo dia um problema. A outra criação não tem dor, não tem nada. A outra criação veio diretamente, como a própria Bíblia diz, que Jesus é o princípio daquela criação. Ele é o primeiro daquela criação. Quando ele ressuscitou, o corpo de Cristo já ficou prontinho para a ressurreição. Só que ele sabia que nós tínhamos que vir na terra para entender e procurar respeitar a palavra de Deus. Ele sabia disso. Então diz: essa nova criação não é a criação velha reformada,
Se assim fosse, então não se poderia dizer que é uma nova criação. Exatamente o que disse nova criação, é outra criação distinta da velha. Tem nada a ver. Por que a vida de Deus está em nós? Na carne, que Jesus disse, a carne para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Está aqui exatamente para mim e você reconhecer a voz de Deus, reconhecer o que Deus está fazendo, reconhecer o que Ele fez por nós e saber a verdade. Ninguém, é por isso que nós não, se eu e você for enganado aqui, você não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é enganado. O corpo de Cristo é livre e sabe o que é certo e o que é errado. O corpo de Cristo sabe. Não estou falando uma igreja de 4 paredes. O corpo de Cristo sabe o que é certo e o que é errado. É isso. Então, disse aqui, ele não, aí disse assim, é uma distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Ele separou Abraão e sua descendência através de Isaac, agora fora de todo parentesco, tribo e nação. Ele tem proposto uma nova criação, e ele é o primeiro desta criação. Fora de parentesco, eu sou de Abraão, vim nada, tudo isso, agora eu sou de Cristo, ou nada. Na nova criação não tem mais parentesco. Por isso que o profeta chegou até dizer, ele disse, Rebeca era consanguínea de Isaac, e a noiva é o quê? Consanguínea de Cristo. Não tem nada a ver com parentesco mais. E é por isso que a ressurreição acontece lá no primeiro dia da semana, porque vai ressuscitar aqueles que estavam no corpo de Cristo. Nem parentesco, nada disso mais. Em Apocalipse 20, 21 ali, mostra, sem parentesco nenhum, vocês serão os meus filhos e eu serei o seu Deus. Nenhum parentesco. Parentesco é na velha criação, passando de pai para filho, vai, mas Deus nunca foi avô de ninguém. Deus sempre foi pai, e Deus sempre teve filho. Deus nunca foi avô e nem bisavô de ninguém. Então vamos lá. Então ele disse aqui, deixa eu voltar aqui, aonde eu estava aqui. Para Deus o Criador, agora por meio, Ele era Deus criado na forma de homem, agora por meio de seu Espírito está criando muitos filhos para si mesmo. Deus o Criador, criando para si mesmo uma parte da sua criação. Ele está criando. E é por isso que está relacionada àquela nova criação. Por isso, quando Jesus ressuscitou, a noiva ressuscitou com ele. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo andando ainda no meio da igreja como o autor desta nova criação de Deus. O autor no meio da igreja. Então quem você está ouvindo? Deus. A mensagem é Deus falando, a mensagem é a revelação de Deus para nós. Seu poder soberano fez com que isto acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros dessa nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Pela sua onisciência, onipotência, ele fez com que viesse a acontecer.
como poderia ele de outro modo saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Aleluia! Não está você feliz por pertencer a ele? Amém. Você está vendo como que a mensagem ela é clara? Não é, mas fulano de tal falou, não, eu quero ver o que Deus falou. Sabe? Eu quero ver é o que Deus fala, o que Deus sustenta, que Deus não vai sustentar a minha palavra, Ele sustenta a sua palavra. Amém. Somente a sua palavra. Então vamos aqui agora, para a gente entender mais a respeito. Vamos à mensagem futuro lá, que é uma mensagem que uma vez eu estava até conversando com o pastor Vanderlei, na época que nós viajamos para Brasília, e depois nós fomos para Goiânia, né? Então ele estava até me falando assim, ó, eu acho tão difícil, quer dizer, achava, né, que hoje ele não sabe mais aqui, eu acho tão difícil ler, entender essa mensagem futura lá. Eu até falei com ele, mas porque essa mensagem ela fala, a mesma hora que ela está falando da terra, ela está falando do ser humano. É sempre assim, uma hora é o ser humano, outra hora a terra. Então, olha aqui, escute bem aqui a partir do 118. Você entra na vida não guardando um dia ou uma sombra. Paulo disse lá em Hebreus 4, guardais dias e sombras e coisas assim, tenho receio da vossa experiência. Veja, nós não passamos para certos dias e ordem. Você passou da morte para a vida eterna. Não dias, tempos. Você passou para a eternidade. E é por isso que você não consegue contar aquele dia. Por que Jesus... Porque, olha, como que tinha que cumprir? Os judeus apressaram que tinha que matar Jesus, porque na Páscoa deles, eles não podiam ter nenhuma aula, um trabalho, né? Apressou para matar ele na sexta-feira. E a sexta-feira deles começa na quinta-noite. Quer dizer, quinta-feira à noite já era sexta-feira. Eles apressaram para matar ele, e aí no sábado... Como ele foi condenado porque ele trabalhou no sábado, e eles falam, não, quer dizer, não pode, mas Jesus falou, mas eu posso, e aquele homem estava certo, e veja que de todo aquele grupo só tinha um homem que tinha revelação, só tinha aquele homem, porque ele foi o único que teve coragem de pegar a cama e carregar, ninguém mais. Por isso Jesus passa, irmão, hoje é a mesma coisa. Ele vai passando, até encontrar quem crê. Ele passou no meio, o profeta disse que tinha mais ou menos 2.000 pessoas, crianças e tudo mais, aleijado, mancos, tudo ali. Ele foi passando no meio de todos, porque ele sabia que aquele ia crer, os outros não iam crer. Os outros iam jogar na cara dele, dizer assim, ó, hoje é sábado, não pode acontecer. Mas aquele não, aquele só falou, o problema meu é que eu não dou conta. Mas Jesus falou, mas você quer ser curado? Quero, então pega a sua cama e anda. Faz o que os outros não têm coragem de fazer. E ele só pegou a cama e bora. Lá na frente já encontraram com ele, falou, mas você sabe que não pode fazer isso? Mas aquele que me curou falou que eu posso. Quer dizer, é muito melhor obedecer a Deus que os homens, né? Mas não era só um que obedeceu? Em meio a 2.000 pessoas lá doentes, ninguém mais faria aquilo, mas aquele Jesus sabia que ele faria. E ele foi embora com a cama, sabe? Por quê? Porque ele estava obedecendo o próprio Deus,
E quando obedeceu, era para eles até chegar lá e tirar ele, até matar ele, mas não fez nada, porque quem deu a ordem foi o Deus do céu. E ele foi embora. E ele continuou. Então vamos mais, escute bem aqui, ó. Veja, aí, está aqui, ó. Deixa eu continuar. Veja, nós passamos, esse aqui eu já li, né? Você passou para a eternidade. Essa é a santa convocação, melhor dizendo, 7 dias, observe que passaram, ou como tenho dito, mudarão para outro. O 8º dia trata da nova criação. Está vendo? Se você contar 7, aí você ia contar o 8º, não é isso? Pois é, mas como nós não contamos 8º, nós contamos domingo, né? Mas aquele é o dia da ressurreição. O domingo, como hoje nós estamos aqui, esse é o dia da ressurreição. É o primeiro dia daquela eternidade, aonde Jesus ressuscitou. Então vamos lá. Essa é a santa convocação. Aí diz: 7 dias passaram, ou como tenho dito, mudaram para outro. 8 dias trata da nova criação, vê? Não da velha criação. 8 dias é a nova criação. E é por isso que você tem que ler a mensagem com entendimento, porque senão você lê, acha tão bonito, mas achar bonito não entender nada, não adianta nada. Você tem que entender o que você está lendo. E é por isso que Deus tem 5 ministérios para aperfeiçoar a noiva. Ela é aperfeiçoada pelos 5 ministérios. Se não recebe, agora, ministério não é de homem, ministério é de Deus. Deus tem 5 ministérios. E para aperfeiçoar a sua noiva. Então vamos lá. Porque foi no 8º dia que nosso Senhor ressuscitou. Aí está a sua outra santa convocação. Vocês notaram que Jesus, por isso que tem mensagem, vai explicar isso. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Agora, por que ele ficou 40 dias na terra? Porque 40 dias, e ele ficou mais 9, porque no dia 50 era o dia que o Espírito Santo desceria. Então ele ficou 40, subiu, no dia 50 ele desceu em Pentecostes. Por quê? Porque era 7 semanas, então ele ficou 7 semanas na terra. 7 vezes 7 é 49. 7 eras da igreja, mas quando você lê a mensagem hoje, que é uma revelação para você, você não está mais na contagem das eras, que a era acaba para Deus falar com você. Por que a era acaba para Deus revelar o Filho do Homem? O Filho do Homem estava do lado de fora. Quem recebe o Filho do Homem é quem viu que ele estava do lado de fora. Então passa a não acreditar mais em igreja, mas na mensagem. A mensagem está certa, as igrejas estão erradas. Porque se você é um igrejeiro, você está dentro da era ainda. Mas se você saiu da era para ouvir a voz do Filho do Homem, então você está seguro. É isso que nós temos que entender. A voz hoje é a voz do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus. Por isso que esse mensageiro disse, ele disse, vocês não podem enganar. Não, o Filho do Homem não é o 7º anjo. O 7º anjo está revelando o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então, aqui, por isso nós temos que entender. Então, disse aqui, vou voltar no 119. Porque foi no 8º dia que nosso Senhor ressuscitou, aí está a sua outra santa convocação, não considerando os sábados de modo algum, a festa dos tabernáculos, festa disso, festa de Pentecostes. Jesus ressuscitou dos mortos para nossa justificação no 8º dia, após 7 sábados, ou 7 dias, 7 eras da igreja. Jesus ressuscitou dos mortos, o 8º dia, o qual é uma santa convocação, vê?
O que é o primeiro dia? Veja você passou pelo tempo e entrou na eternidade novamente. Você viu ele recitando aqui as 7 eras da igreja também? Você viu que a era de Laodiceia, que a era enganosa, ela está em Laodiceia? E quando Jesus, irmãos, eu sempre preguei aqui para os irmãos entenderem, a era de Laodiceia, ela tem, como foi nos dias de Noé, até hoje ela tem passado os 120 anos, está entrando nos 120 anos de Noé. Primeira era, ela começou aqui, ó. Ela começou em 1906, não foi? Em 1946, o anjo do Senhor aparece William Branham, porque era 40 anos. 40 anos foi a era pentecostal, onde Deus trabalhou através dos dons. Mas 40 anos depois que Deus aparece, o anjo aparece para William Branham, era mais 40 anos, Deus dando uma chance para os pentecostais entender que Deus estava andando no meio deles, em 2 pés, ó. E por isso que veio, esses outros 40 anos veio, primeira etapa foi cura divina, não foi? A primeira etapa de Jesus na terra não foi cura divina? A segunda etapa de Jesus não foi profetizar? Veja que dentro desses 40 anos veio primeira etapa, segunda etapa. Mas quando chegou a terceira etapa de Jesus, o que está escrito na mensagem? Ele foi pregar para os perdidos eternamente. Vocês notam que aí nessa segunda etapa, quando vem cura divina e profecia, os pentecostais rejeitam Deus, porque rejeitar o mensageiro é rejeitar Deus. Em 62, Deus fala através do mensageiro: está terminado. Eu vou dizer claro, está terminado. Em outras palavras, vocês não têm mais chance. E aí vem a abertura do selo e a nuvem aparece. E é quando a nuvem aparece, em Êxodo 19, foi para quê? Para proteger o povo que estava contra o mensageiro. E aí os selos são abertos. Para quem? Para a esposa, para a noiva dele. É ela que entende a revelação, mas ninguém entende. Os outros vão ficar fazendo conjectura. Ah, é isso, 7 trovões é isso, 7 trovões é aquilo. Ah, mas não. 7 trovões é Deus falando com sua noiva. É isso. Então, deixa eu continuar. Sábado, então ele disse aqui, ó. Vamos continuar aqui. Veio, que é o primeiro dia. Veja você passou pelo tempo e entrou na eternidade novamente, não guardando dia, guardando sábado e luas novas e coisas assim. Mas passou, mudou sua forma, não aniquilado. Glória, mas passou da morte para a vida eterna. Oh, que coisa! A Bíblia nos ensina, veja, passou de um para o outro. Muito bem, passou. O antigo sábado passou, Jesus ressuscitou no 8º dia. Aquele foi um dia solene, santo, e não foi um dia, porque dia, um tempo, é um tempo novamente, veio? A eternidade é como uma aliança, quer dizer, desde aquela ressurreição, já era para a eternidade. Quando Jesus ressuscitou num corpo glorificado. E aquele corpo glorificado da noiva também está na mesma dimensão para ressuscitar naquela dimensão, não nessa. Essa não tem nada. Esse aqui é a velha criação. O paletó velho não vai sair. Deus vai nos dar um paletó novo, porque a vida dele está no paletó velho para ser trocado. E na ressurreição o paletó velho vai ficar e Deus já tem um novo paletó para cada um de nós. Você sabe o que é paletó? Um novo corpo. Ele já tem um pronto lá. Esse aqui está andando, por isso que ele falou: se você cair, cai no caminho. Ele disse, olha, esse caminho é sem retorno, só tem ida. Ele disse, e todo caminho, a sujeira vai para a direita e para a esquerda, mas anda no centro do caminho. Quem é o centro do caminho?
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O centro do caminho hoje é a mensagem revelada. Mais nada. Não, por isso que eu sempre falo, e o mensageiro veio, se vocês notarem, o mensageiro, toda vez que vem um mensageiro, quando sempre vem no final da era. O mensageiro vem no final da era exatamente por causa disso. Porque ele vem para tirar as pessoas do foco. Se lá, quando Jesus ficou 7 semanas, que era 49 dias, no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, que era o dia 50, está vendo? Era o dia 50, o Espírito Santo desceu para uma obra de Deus, para começar o movimento para chamar a noiva. Hoje é a mesma coisa, 7 vezes 7 é 49, continua a mesma coisa. 7 eras da igreja dá 49, mas e a libertação da noiva? É o dia 50. Vocês recordem que nós pregamos sobre o jubileu, e o jubileu está escrito na mensagem, só 70 jubileu, e o 70 jubileu, quer dizer, o número 70 é a mensagem. A mensagem é o último jubileu de Deus. Para que a mensagem está aqui? Para uma libertação total. Em outras palavras assim, libertar de pastor, libertar disso, libertar de igreja. Mas não, é claro, você tem que crer num pastor, mas não põe o pastor seu na frente de um trabalho, porque ele pode estar errado. Fica com Jesus Cristo, porque Jesus não erra. Que o seu pastor pode estar errado, qualquer um pode estar errado, mas fica com Jesus. Porque se o seu pastor estiver errado, você vai com Jesus, e seu pastor fica. Não está escrito na mensagem que muitos vão pregar e preparar a noiva e vai ficar? Vai até preparar a noiva e vai ficar. Então não põe Deus sempre está em primeiro lugar. Hoje, esse dia 50 é a mensagem. Veio para, como era lá no passado. O que era o som da trombeta no passado? Era quando a trombeta tocava, quem era escravo deixava de ser escravo. Deixava de ser escravo. Hoje é a mesma coisa. Vocês querem ser escravo de pastor? Não. Você está livre, pois o som da trombeta tocou. A trombeta tocou para você encontrar com Jesus. Então você não pode ficar amarrado com homem nenhum. Você está livre, desde que você não seja aquele urubu que o Joãozinho tinha soltado a pia dele, mas ele estava tão acostumado com aquilo que estava solto, mas queria ficar. Você está livre, você pode voar, você é uma águia. Mas se você estiver piado, vai ficar. Se você estiver agarrado e não acreditar na verdade como ela é, vai ficar. Você, qualquer um. Nós temos que entender que a mensagem é uma libertação. Ela veio para tirar você de todo esse programa que está aí no mundo. Veja que as próprias igrejas falavam com William Branham, em outras palavras, você quer ficar no meu grupo? Não, ele disse, eu não fico nem com A nem com B. Eu estou no meio de vocês, tentando tirar vocês disso. Tirar vocês disso. Em outras palavras, assim, eu estou trazendo uma mensagem para libertar vocês. Tirar esse engano. Porque senão, esse engano que é o problema, como a virginécia, ela é enganada assim, porque ela nunca procura, ela não faz muita questão. Na verdade, que às vezes vem na igreja, porque a virginécia, é claro, são 10 virgens, e ouviu o alarido. As 10 virgens ouviu o mesmo alarido, ouviu a mesma mensagem, mas não fazia questão. Mas as 10 virgens sempre estava atenta. Ela não deixava a lamparina dela apagar de jeito nenhum, porque ela, além de ter uma lamparina, tinha uma reserva.
A outra só tinha lamparina. O azeite estava acabando, e ao invés de ir no lugar que vendem, ia nos membros. Ia no membro, e o membro falava assim: olha, esse tipo de azeite é o suficiente para cada um. Eu não posso te dar do meu não, porque senão falta para mim. Vai lá onde está vendendo, porque esse azeite é comprado diretamente do dono. O Deus do céu, é Ele que te dá o azeite. É você que tem que comprar. Aí elas tardaram, e depois, lê São Mateus 25 para vocês verem uma coisa. E quando o rapto aconteceu, elas voltaram. Agora já não voltou mais no membro, não, mas voltou no Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos. Ele disse: a porta está fechada. E por que não foi no Senhor quando o azeite estava sendo oferecido? Por que não recebeu diretamente dele? Porque o azeite está aqui. O azeite é a palavra de Deus, ó. Aqui o azeite. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Eu creio que é o 120 aqui. Muito bem, passou. O antigo sábado passou. Jesus ressuscitou no 8º dia. Aquele foi um dia solene, santo. E não foi um dia, porque um dia é um tempo. Quer dizer, o tempo havia acabado. E ele passou para a eternidade. Veja, voltou ao primeiro dia novamente. Veio? A eternidade é como uma aliança. Não é possível encontrar um canto nela. Não é possível encontrar um ponto final em um círculo perfeito. Segue sempre em frente, não importa o quanto longe você vá. Você ainda continua sem parar. Você pode começar a dar voltas assim, atravessar o chão, atravessar a terra e ir além da terra. Você ainda continua. Todas as coisas que foram criadas aqui embaixo são pervertidas por Satanás, não criadas. Desaparecerão quando o grande sino dourado tocar e a trombeta soar. Quer dizer, tudo aqui foi pervertido. Então, Deus vai nos tirar para as bodas do Cordeiro, para Ele tratar com o resto que vai ficar aqui. Mas os únicos que vai para as bodas do Cordeiro é a noiva. Deixa eu só ler mais uma partezinha nessa mensagem aqui para vocês entenderem aqui de novo. 187, eu creio que é, e 188. Que diz aqui, ó. Bem, observe, veja, aquelas mãos projetaram isso para a sua amada. Quer dizer, a cidade, né? A noiva. Projetaram um interno amor para a sua noiva. Lembre-se de que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ou seja, Jesus era parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus foi concebido no ventre de uma mulher, correto? Que era a terra. Quem criou a terra não foi Deus? Deus não tirou a terra da água? Na terra redimida, por que Jesus estava dentro da água para encontrar com o profeta? Porque Jesus é a terra redimida. Estava saindo a água de novo. Porque Ele é toda a terra. Mas uma parte Ele redime, que é a sua noiva, e a outra tem que passar pelo fogo, para a virgem nessa ressuscitar, depois do milênio. Mas a noiva vai para as bodas do Cordeiro, porque ela vai estar no milênio. Então vamos mais. Então disse aqui, e assim, muito bem, e assim a vida de Deus entrou então, Ele era o princípio da criação. Veio, e então aquele sangue de Deus que estava ali por aquele germe, quando foi derramado no Calvário, caiu de volta sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora ela foi justificada, foi santificada, chamada e reivindicada. Agora está para receber o batismo de fogo. A terra, tá? Para ser purificada para Jesus e sua noiva. Agora vamos ver a noiva aqui, 188. E vocês são essas outras partes que foram tiradas da terra.
Você é parte da terra, o seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus manifesto aqui na terra em um corpo. Está vendo? Então a noiva, ela foi manifestada em Cristo. Ela já está na posição de arrebatamento. Agora, se você olha a velha geração e a nova geração, a sua ressurreição, se eu sou noiva, parte da noiva, a sua ressurreição, o seu corpo já está pronto para ressuscitar. Mas eu ainda estou no paletó velho, para reconhecer enquanto o último eleito não entra. O dia que o último eleito entrar, acontece lá. E lá que eu estou te falando, irmão, é como se fosse assim: hoje é o dia da ressurreição. Vai acontecer no primeiro dia da semana. Por isso que não estou falando que é aqui, porque os dias vão passando, nós chamamos de domingo e tudo mais, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E você ressuscitou com ele. Então a mudança do corpo é ali, como eu li. Paulo até chamou insensatos. Você não vê que quando você planta uma semente, a semente que você planta é uma vida que está lá e que sai? Então não é esse que vai levantar. Esse aqui tem uma vida sustentando aqui para mim crer e obedecer a palavra. Mas, por quê? Porque você já tem um corpo do outro lado já preparado para ressuscitar. Deixa eu ler mais uma outra parte aqui. Eu estou lendo algumas partezinhas, mas vamos aqui. Escute bem aqui nessa mensagem, 63 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele falando sobre os acontecimentos aqui, ele disse assim, 63, em algum dia eles descobrirão, como há pouco tempo que foi na lua, né? Mas algum dia eles vão descobrir que não está indo em lugar nenhum. Então diz, em algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço. Eles estão indo exatamente em círculos, isto é exato. Você descobrirá, agora para nós, você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, você não voa para outro lugar, você permanecerá exatamente aqui também, simplesmente em uma dimensão mais rápida que essa. Entendeu agora? Esse corpo lento, viu que Jesus era Deus, mas enquanto ele estava andando com os discípulos, você viu como que ele andava? Cansava. Ele podia pensar em como ele andava por cima do mar, mas quando estava com os discípulos, ele andava o dia inteiro, cansava, porque ele estava carregando um fardo. Mas se ele quisesse, ele sozinho saía, chegava lá. Esse fardo ainda está sendo carregado. Eu e você, nós estamos, mas vamos dizer assim, lá na arca a tartaruga foi a última, mas ela entrou. Mesmo que seja tartaruga, mas se está na parte de Deus, vai entrar a tartaruga também. Eu estou falando para vocês entenderem, né? Até a tartaruga vai, desde que ela esteja no corpo de Deus, de Cristo. Deus vai esperar a tartaruga entrar. Então eu quero ler aqui, quem é este Melquisedeque também, eu quero ler. Deixa eu procurar aqui, quem é este Melquisedeque. Ainda tem um tempinho bom ali, eu estou adiantando, eu não estou nem pregando quase não, irmão, só estou passando algumas coisas, tá? Vamos aqui, ó. Quem é este Melquisedeque? 78 a 80. 78 a 80, eu creio que é aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos aqui. Então, quando um homem, escute bem aqui agora, falando do novo nascimento. Então, quando um homem nasce de novo do céu, tá vendo? Nasce de novo do céu.
ele se torna um bebê espírito em Cristo. Tá vendo? Um bebezinho. É igual Abraão. Deus deixou ele ficar bem velho. Quando estava bem velho, ele chegou em Gênesis 17 e disse assim: ó, Abraão, você para mim, diante de mim, é um bebê. Eu sou o Deus que tem seio, vou amamentar você. E estava com 90 anos, mas diante de Deus ela era um bebezinho. Eu vou amamentar você, vou te dar força que você ainda vai gerar um filho. E vai mudar o seu corpo, e Sara também. Então ali, quando ele disse eu sou Deus Todo-Poderoso, significava assim, ó, eu sou um Deus que tem seio, eu vou te amamentar, eu vou te dar força, você não tem, eu te dou. Então quando esse manto de carne cai, ó, há um corpo natural, teofania, que está lá já, né? Um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao que vamos. Então aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado. Essa é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Ele se converteu de novo nessa teofania. Oh, maravilhoso, graças a Deus. Você viu que antes que o corpo dele ressuscitasse, ele foi no inferno? Mas ele não foi no corpo, porque quem tinha rejeitado ele, não conhecia ele no corpo, conhecia na teofania. Então ele desceu na teofania, e lá tem uma mensagem que diz, eles também estavam na teofania, e quando ele chegou, eles reconheceram, porque ele conhecia eles antes da fundação do mundo. Mas ele tinha passado aqui pela terra, já tinha perdido, é claro, já estava perdido a muitos deles, né? Mas ele foi lá e só falou: Satanás, eu te venci, você pensou que me matou, só que eu ressuscitei, eu venci a morte, venci o inferno, a única coisa agora é pegar a chave que você tem, né? Pegou a chave, foi embora, deixou ele sem nada. Ele não tem nada. Satanás hoje faz medo, mas se você é de Cristo, ele não consegue te pegar nunca. Nunca ele vai te conseguir. Ele pode colocar doença, mas isso é daqui, mas sua alma está segura, que é a mais importante é a alma. Então vamos, eu anotei aqui até 80, escute mais. Segundo aos Coríntios 5, 1, se essa casa terrestre de nossa habitação se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outro, temos passado por isso para vir diretamente de Deus o atributo, para sermos carne, para sermos tentados e provados pelo pecado como Adão foi. Porém, quando a prova da sua palavra tiver acabado, então somos elevados a esse corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Viemos aqui para ser provados, para crer na verdade. E o diabo tenta de todas as maneiras, mas eu creio, Senhor, na palavra. Ele tenta te tirar. Quantas pessoas que já foram embora? Quantas pessoas que deixam a mensagem, descrer dela? Por quê? Porque Satanás conseguiu, mas o eleito ele não consegue. O eleito tem um pé firme na palavra. Então diz aqui, é a palavra que passamos por alto e viemos aqui. Você entendeu aqui? Outra, nessa mesma mensagem diz, o que é a palavra? É quando ele falou a palavra, ele te fez uma teofania. É a palavra que foi passada por alto, porque a teofania não pode vir na terra. A teofania só vem à terra, como nós vamos ler aqui, ela vem à terra para pegar o corpo glorificado. Isso é uma expressão, sabe?
Se você, como vai falar lá, porque na verdade é o seguinte, a teofania, ela está na sexta dimensão. Toda a teofania dos eleitos estão na sexta dimensão. Quando acontecer a transformação, ou o último eleito entrar, então, como nós já falamos sobre a ressurreição, então a ressurreição acontece. Quer dizer, aquele corpo, como ele não come e não bebe, ele terá um corpo para comer e beber. Essa teofania aqui, ó, aí ela é revestida de um corpo glorificado. Assim como na velha criação nós temos a velha carcaça aqui, que não vai ser salva, mas ela foi ótima para nós, porque é através dela que nós reconhecemos o sacrifício. Todo mundo só reconhece o sacrifício nesse corpo. Porque tem pessoas que ficam, o mundo todo mundo fala assim, olha, o rapto vai acontecer, vai acontecer, a vinda do Senhor está próxima, tá? Mas o que eles deviam reconhecer é que a vinda do Senhor, que está próximo, que prepara a pessoa, é que aconteceu. É o Filho do Homem que prepara as pessoas. A outra, ele não prepara ninguém, ele vem buscar os preparados. Tem gente, mas ele vai vir lá, ou ele vai vir lá, sabe com que ele vem? A maneira que ele vem lá, ele já não perdoa ninguém, porque quando ele chegar nas nuvens, ele já saiu do propiciatório. Ele sai do propiciatório e vai nas nuvens. Como que ele sai? Ele sai num corpo glorificado e vai nas nuvens. Como Isaac. Isaac foi andando até no meio do caminho e o mensageiro que tinha preparado Rebeca, quando ela viu, o mensageiro falou, é aquele lá. Tá vendo? É o mensageiro que prepara a noiva nesse corpo. É ele que traz uma mensagem, prepara, ela fica pronta. Quando o rapto acontecer, ela já está pronta. Quando ele vier, ela já está pronta. Ele não perdoa ninguém quando ele vier lá. Ele está perdoando hoje. Mas ele não perdoa quando ele aparece como filho prometido. Eu lembrei de novo do pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, quando eu preguei sobre o filho prometido, ele até me falou assim, olha, engraçado, você não explicou. O filho dele até falou assim, não, o senhor que não entendeu. Ele explicou, mas na verdade que eu expliquei para ele nós viemos conversando de Goiânia aqui em Belo Horizonte. Só parou para almoçar. Nós não paramos de conversar a viagem toda, horas e horas, a respeito da filho do homem e filho prometido. Porque filho prometido é uma coisa e filho do homem é outra. Filho do homem é enquanto a mensagem está aqui. Filho prometido é quando ele vem buscar os redimidos. Ele não fala nada, no piscar de olhos significa assim, chegou a hora, ele chega lá. Chegou a hora, nós saímos daqui. É isso. Chegou a hora, é hora mesmo. Ele já sabe, ele chega lá e ela sai daqui. Não é questão de, não, ele está chamando agora. Ele está chamando para preparar. Chegou aquela hora, transformou. Você viu que nós não vamos viajar para uma dimensão tão longe, a coisa, com Deus as coisas estão tão perto. Você não vai voar para uma dimensão tão longe, não. Você vai passar para uma outra dimensão mais rápida. Então então nós nos tornamos a palavra aqui, somos formados à imagem da palavra para sermos participantes da palavra, nos alimentar da palavra por sermos predestinados desde o princípio. Vejam você, aquela pequena faísca de vida que você tinha dentro de si desde o princípio, quando começou a sua jornada. Muitos de vocês podem recordar, se ajuntaram a essa igreja, se uniram a esta igreja e tentaram isso, aquilo, nada satisfazia isso é correto. Porém, um dia você simplesmente o reconheceram. Amém? Eles juntavam uma igreja e outra, nada.
Mas quando a águia, como aquela águia, né? Que o fazendeiro colocou debaixo da galinha. Enquanto estava debaixo da galinha ou andando com a galinha, comia minhoca, comia isso, comia aquilo. Mas um dia que ela escutou a voz da mãe águia, nunca mais ela quis comer minhoca. Ela ouviu a voz e hoje nós ouvimos a voz da grande águia. Malaquias 4. Ele desceu trazendo salvação debaixo das suas asas. Então ouviu a voz da grande águia, ó. Adeus tudo aqui da terra. Adeus. Deixa eu ver só isso aqui, essa partezinha aqui para nós terminar. Deixa eu ver aonde eu anotei aqui. E são partezinhas que eu estou lendo, tá? 109 e 110. 109 e 110. Deixa eu ver se eu voltar atrás aqui. Onde está aqui? Não sei se eu já li o contrário, acho que não, né, irmão Silas? 109 e 110. Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. Ah, mas eu estou olhando outra mensagem, por isso. Aí não tem jeito, né? 109 e 110. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Notem outra vez. Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui? Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes que ele regressasse para casa, depois da batalha. Está vendo? Quer dizer, depois que essa batalha terminar, nós vamos encontrar com ele, tá? Depois da batalha. Nós encontraremos com Jesus nos ares antes de chegar em casa. Antes de chegar em casa, você viu? Quer dizer, ele vem até numa altura. O profeta diz que ele vem até numa altura porque há mais espaço. E o poder é tão grande que não importa onde está, você encontrará lugar para pisar. Então disse aqui, ó, nós encontraremos com Jesus nos ares antes de chegarmos em casa. Isso é Tessalonicenses, está falando segunda, mas é primeira, tá? Primeiro os Tessalonicenses nos diz isso, que nós encontraremos com ele nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando com Isaac no campo, no frescor do dia. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Tessalonicenses nos diz que sim, nós os que ficarmos vivos não precederemos ou impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Perfeito, todos os tipos. 110. Por isso a teofania, se vocês têm morrido e entrado nessa teofania, que voltado para lá, no caso, o que acontece? A teofania vem à terra. Essa terra já é a terra redimida, tá? Não é essa aqui não. A teofania vem à terra, que já foi redimida no Calvário. Vem à terra. Deixa eu voltar aqui. A teofania vem à terra e colhe o corpo redimido. E se vocês estiverem aqui nos ares, tomam o corpo para encontrar com a teofania, e ali o tem, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Vocês notaram como que é tudo cronometrado? Nada dá errado. Quando ele chega lá, ela sai daqui. Já não precisa mais de impulso, irmão. A coisa verdadeira é que quando você escuta a verdade é Deus, e o Espírito é Deus. Deus está na pessoa para ouvir a verdade. Um dia, eu já até preguei, já mostrei isso aqui, não é eu e você de fora que escuta a verdade, não, é Deus em você que escuta a verdade. Esse Deus que está em você sabe exatamente o segundo que ele vai chegar lá. É o Deus que está em nós é que sabe. Então, eu posso estar, como sempre a gente fala, nós podemos
Se nós somos eleitos. Se nós somos eleitos, nós podemos estar errados em algumas coisas, ou devendo alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um desejo no seu coração de acertar tudo, e você tem que sair daqui livre. Vai ser livre, sabe? Você não vai sair daqui devendo nada. Desse mundo de Satanás, você vai sair livre, você não vai ficar devendo nada para encontrar com ele lá. É claro que esse corpo não vai, mas o acerto vem através desse corpo. O Deus que está em você te mostra, fala assim, ó, tem alguma coisa errada que você tem que acertar. E aí você vai, e acerta. Como aquela irmã que limpava aqui mesmo, quando ela estava quase partindo, ela chamou o marido dela, falou, ó, se tiver alguma coisa que eu estou devendo, acerta para mim e cuida da minha filha. Ele só voltou para trás e ela foi embora. Mas ela acertou e deixou isso claro. Quer dizer, quem é que estava falando isso com ela? Ela sabia que ela ia embora naquela hora? Não sabia, mas Deus sabia. Ela pediu, chamou o marido dela e falou com ele. Qualquer coisa que eu estou devendo, acerta e cuida da nossa filha. Você promete? Está vendo? E foi ele mesmo que me falou. Está vendo? E ela chamou ele para isso. Então, o eleito, ele não vai sair daqui devendo nada. Claro, irmãos. Às vezes um pensa uma coisa e outra, mas você tem que entender o seguinte: quando Deus faz uma coisa, como Israel estava saindo lá do Egito, o que Deus falou com eles? Pede emprestado tudo que é vaso de ouro, vaso de tudo, pega emprestado. Ele levou tudo, pegou emprestado e levou. Eles precisavam daquilo, mas Deus pediu para eles pegar emprestado e levou. Agora, Deus cobrou deles? Não, foi Deus que pediu para fazer. Vai lá e pede eles, e leva, porque vocês vão precisar. E não era nem tanto eleito lá, era só dois daqueles que saíram que entraram, o resto era incrédulo, mas mesmo assim, eles tinham que gerar aqueles filhos. Mas os incrédulos morreram. Hoje é a mesma coisa, os incrédulos vão morrer, os crentes vão subir. Amém. E nós cremos, vamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a estar pronto naquele momento, porque eu não quero. Irmão, posso? Tem 10 minutos, eu vou ler algo aqui que é importantíssimo para nós, tudo é importante, né? Então vamos ver, eu já preguei muito sobre esse assunto aqui, sobre a sombra da morte. O que é a sombra da morte? O que é? O nosso corpo. Se ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Mas por quê? O profeta diz, por que uma sombra? Porque se existe uma sombra é porque tem luz, e a luz que está dentro de nós é Deus. Amém. Então vamos aqui para vocês entenderem melhor, para nós terminar. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Eu vou começar aqui no parágrafo 287. Escute bem aqui. Mas quando você nasce novamente, de novo, está vendo? Nasce novamente de Deus, não da mulher. Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma, aleluia. Então não é mais um vale escuro, mas é um vale com uma sombra nele. Ainda que eu andasse, aqui vai morrer, não vai? Mas tem luz, tem algo dentro aqui que te protege. A alma. Você pode estar velado aqui com a carne e com coisa em nossa face, mas há luz suficiente ali, e um dia aquela luz e trevas tem que se dissipar. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Quer dizer, quanto mais você crê em Deus, mais luz você tem. E as trevas vão saindo. Quer ver? Aqui, ó. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. E quando estivermos diante de Cristo, naquele corpo, as trevas e a morte se desvanecerão,
e nós nos romperemos em luz perfeita. Glória a Deus. Quando isso acabar, desaparecer, em luz perfeita, glória, aí estamos, sem enfermidade, nada de escuridão misturada com isso. Enquanto estamos aqui, estamos andando na sombra da morte. Nota que Jesus, quando chegou, e aí eu vou ler, se eu pudesse pregar a noite toda, eu pregaria, viu? Pregaria a noite toda. Deixa eu voltar aqui, eu creio que é no livro de São João, não, é Mateus, eu creio que é Mateus 3, ou é João mesmo, hein? Eu quero ler, eu acho que é João. Se o irmão Silas lembrar aí, é João. Só combina com essa parte que eu estou lendo aqui, então deixa eu voltar aqui, ó. Não, mas não é. Mateus 4, né? Acho que é Mateus 4 mesmo. Deixa eu ler aqui então, Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4 aqui, ó. Então, Mateus 4, apenas no 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Esse que estava sentado em trevas, esse não tinha luz dentro deles, não. Esses eram os mais incrédulos, tá? Escute bem. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Em outras palavras, aqueles que fizeram o sacrifício que agradou a Deus, mesmo no Velho Testamento, eles estavam na sombra da morte, até que viesse Cristo, que era a verdadeira libertação, o verdadeiro Cordeiro. Eles viviam na sombra da morte, porque eles faziam o sacrifício crendo em Deus. Os demais faziam. Então, a luz raiou, né, para aqueles, mas eles não viu nada. Mas então vamos aqui de novo. Notem, neste momento, temos ambos enfermidade e alegria, temos saúde e força, temos entradas e saídas, altas e baixas, alegria e tristeza, assim por diante. Bem, isso é apenas uma sombra. Nós temos luz suficiente para saber que há luz ali e ainda estamos no corpo, em carne, tá? Em carne ainda. Mas um dia, o dia romperá. Esse será quando o anjo da morte se assentar aos pés da sua cama, e aí quando o médico dirá que está tudo terminado, e este natural se distanciará do sobrenatural, e a luz solta de volta para a luz, e as trevas volta para as trevas, e então este mortal é colocado em imortalidade, e é aí quando este corruptível se tornará incorruptível, é aí quando este mortal é colocado na imortalidade, e nós tornaremos em uma criatura do tempo a uma criatura da eternidade. Você não pode sair ali com escuridão total. Você tem que ter uma luz nas trevas, e aí está você. Este é o corpo que você recebe. Quer dizer, quando sair daqui você não leva nada de treva, nada. Mas daqui, enquanto está aqui, é treva e luz. Luz está lá dentro. A luz é Deus. E treva é o corpo. Esse corpo é treva. Mas um dia essa luz perfeita vai encaixar e você terá luz suficiente que te dará um corpo glorificado para nunca mais ter tristeza, nunca mais, nada disso. O outro nunca mais envelhecerá, vai comer e beber e viver eternamente, e nunca mais envelhecerá, sabe? E nunca mais.
Isaías está claro ali. Não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Quer dizer, lá do outro lado não vai ter criança nem velho. Aí diz, por quê? Porque o mancebo morrerá de 100 anos. Está vendo? E o velho será amaldiçoado, né? O mancebo morrerá de 100. Quer dizer, o pecador morrerá de 100 anos, né? E o pecador será amaldiçoado, mais ou menos essas palavras. Está vendo? Por quê? Se houvesse criança, haveria velho. Como não vai haver criança, não tem velho. Lá vai ter só jovem. Não haverá criança de poucos dias. Nunca mais vai nascer uma criança. Criança nasce na velha criação. Na nova criação não tem nascimento de ninguém. É uma criação original. Deus vai nos criar originalmente, como Ele tinha o plano no passado. E aí nós voltaremos para essa terra, porque essa terra foi criada para filhos de Deus, não filhos do diabo. E os filhos do diabo, Deus vai lançar eles no lago de fogo e deixar essa terra livre para os seus filhos. Amém, amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos vocês, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. E depois nós vamos continuar pregando, porque esse assunto eu só estava dando uns toquezinhos, mas tem muita coisa para pregar a respeito desse assunto ainda, muito, muito mesmo. Nina, Jean, Gessé, o irmão Gessé, irmão José Miguel e família, irmão José, Jaqueline de Moura, Leidmar, Lucilene, que está com câncer, né? E aí tem Lucas aqui embaixo, deve ser para oração também. Vamos orar, irmãos? Uma coisa que nós, esses dias eu estava até conversando com minha esposa, mostrando a respeito dessa mensagem nova que chegou, alguma coisa ali, a gente tem que entender o seguinte, como nós fazemos aqui, ó. Quando a gente ora, senta um pouquinho de novo, irmão, só para não falar só isso aqui. Para a gente orar para as pessoas é o seguinte, o profeta já nos ensinou isso. Deus é o curador. E o desejo nosso é de ver todo mundo curado. Mas já foi ensinado para nós, você nunca deve fazer uma coisa. Se tem uma pessoa doente, que está com um problema, você nunca deve chegar lá e insistir para Deus curar aquela pessoa. Por quê? Porque está escrito na mensagem, pode ser que aquela enfermidade é para chegar a um ponto daquela pessoa arrepender. E se você orar por aquela pessoa e ela ser curada, você pode perder até a sua alma. Eu creio que vocês entenderam. Então, nós oramos e pedimos, Senhor, faça a tua vontade. Não a nossa. Que a nossa é que todo mundo seja curado. Mas Deus conhece mais. Então o profeta diz, olha, não faça isso, porque a doença numa pessoa pode ser para ela arrepender. Quando ela arrepender, ela é curada. Mas se ela não arrepender, ela nunca vai ser curada. E se a gente orar e insistir, Deus cura. E aí a nossa alma vai para o inferno. Duro, né? Mas é a verdade. Vamos nos colocar em pé. E vamos orar por todos esses nomes que estão aqui. Irmão Zé Miguel pedindo pela família. Meu Deus, aqui está vários pedidos aqui, Senhor. Eu não preciso nem citar mais o nome, Senhor. O Senhor conhece todos. Meu Deus, o desejo nosso, Senhor, é de ver todos os nossos filhos salvos. O desejo nosso é de ver todos curados. Ver os netos, ver toda a nossa família salva, Pai. Mas tudo está em Tuas mãos, Senhor. Aqui, como esses pedidos estão aqui diante de nós, diante desse altar. Meu Deus, o nosso desejo é ver essas pessoas curadas. Mas o que nós pedimos aqui, Senhor, faça a Tua vontade. Se o Senhor viu que eles devem ser curados, que o Senhor cura. Porque não há dificuldade para Ti, Senhor. Meu Deus, assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade na vida de cada um. E assim nós pedimos para nós também, Senhor, que vamos voltar para os nossos lares.
Nós não sabemos se nós temos oportunidade amanhã, Senhor, mas nós vamos sair daqui crendo que nós ouvimos a Tua voz. E que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, e que o Senhor nos dá uma semana abençoada. Obrigado. E que a Tua graça alcance a cada um de nós, não só aqui, mas em todos os lugares que vamos andar, Senhor. Aleluia. Guarda os Teus filhos que trabalham, aqueles que viajam. Guarda, Senhor Deus, também as mães que têm filhos pequenos. Meu Deus, que o Senhor esteja na casa de cada um, Pai. Amém. Meu Deus, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos e com todos os irmãos que ouvem através da internet. Amém. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu avisar uma coisa. Domingo vai ter culto de manhã, tá? Também. De manhã vai ter culto de jovens.